Quero falar agora sobre Marcos Leonardo, informação exclusiva. O centroavante de 22 anos de idade, que quase foi parar no São Paulo, está completamente descartado do tricolor, ainda que ele vá à justiça. Nessa sexta-feira, o Al Hilal informou a Liga Saudita sobre a inscrição dos seus atletas. E, de fato, Marcos Leonardo e Renan Lodge ficaram de fora da relação. A partir de agora, o Marcos Leonardo e seu empresário Fernando Brito vão debater e discutir se vale a pena ou não ir à FIFA para pedir a rescisão do contrato. E há jurisprudência. Existem outros casos de atletas que não foram inscritos no Campeonato Saudita e conseguiram a rescisão do seu contrato. Ainda que essa seja a posição tomada pelo jogador e por seu agente, Marcos Leonardo não reforçará o São Paulo. Ele entende que, ficando livre no mercado, precisará buscar um outro tipo e modelo de negociação. A ideia, por exemplo, é fechar com um time grande do futebol europeu. Nicola, mas então por que ele decidiu vir por empréstimo ao São Paulo? E o negócio só não aconteceu por causa do Al Hilal. Era algo muito específico daquele momento. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato com o time saudita e não seria usado no campeonato local. Até por isso, pintou a proposta do São Paulo, time do coração dele, para que ele pudesse momentaneamente, durante 4 meses, atuar pelo tricolor, sonhando com o título da Libertadores e também com uma valorização que pudesse o levar para a seleção brasileira. Marcos Leonardo usa muito o exemplo do Caio Jorge, alguém que não conseguiu performar na Europa e que veio ao Brasil e jogando bem pelo Cruzeiro, foi chamado pela seleção. Marcos Leonardo foi bem no Benfica e foi melhor ainda no Al Hilal, tanto que foi artilheiro da Copa do Mundo de Clubes e o principal goleador do time na primeira temporada. A questão é que lá os caras querem grife e contrataram Darwin Núñez, centroavante da seleção uruguaia e jogador do Liverpool. Até por isso Marcos Leonardo perdeu espaço. Se ele conseguir na justiça a rescisão do seu contrato, a ideia vai ser buscar um contrato longo e com um clube grande do futebol europeu. A chance de voltar ao Brasil está praticamente descartada. Isso não faz parte do projeto de carreira do atleta, que viria ao Brasil pro São Paulo, especificamente por esse período de empréstimo na janela. Sem essa possibilidade, agora ele discute os próximos passos e vai aguardar uma posição do Al Hilal. O time saudita pretende dar um reajuste salarial para ele? Tem alguma promessa a fazer de empréstimo a partir de janeiro? Tudo isso vai ser debatido ao longo da próxima semana. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo e as condições do contrato entre Tricolor e Emiliano Rigoni, o meio-atacante argentino que rescindiu seu vínculo no México para fechar com o São Paulo até dezembro desse ano. Ele terá seu contrato prorrogado de forma automática, sem a necessidade de intervenção do São Paulo, caso dispute pelo menos 12 partidas em 2025. Importante dizer que cada jogo só será contabilizado se ele estiver em campo por pelo menos 45 minutos. Foi uma estratégia que o São Paulo fez para só manter o Rigoni se ele for uma peça importante na reta final da temporada. Jogador que chega com o aval e a pedido do técnico Hernan Crespo. Rigoni foi muitas vezes especulado no São Paulo nesses últimos anos. Em todas as vezes a diretoria do São Paulo sempre se mostrou contrária ao seu retorno, por entender que ele foi muito bem nos 3, 4 primeiros meses de São Paulo e depois desapareceu. Pois bem, chegada do técnico que pediu sua contratação, mesmo Crespo, que havia feito o Rigoni jogar bem no São Paulo em 2021, levou o negócio a sair do papel. A grande pergunta é: você confia na possibilidade de o Rigoni fazer bonito com a camisa do tricolor? Vale a lembrança de que nas passagens por Estados Unidos e México, ele foi muito mais para um figurante do que para um protagonista. Marco Aurélio quer saber se o Mailton e o Rigoni são craques. Não, pelo contrário. O Mailton precisa se provar num time de Série A, vivia a fase espetacular na Chapecoense. Uma coisa é jogar na Chape, outra coisa é jogar no São Paulo. Na Chapecoense ele era o cara com mais participações em gol do time e recordista de assistências na segunda divisão. Vamos ver como é que ele sai no São Paulo com a concorrência do Cédric, entre outros, né? Sobre o Rigoni, eu não contrataria. Eu acho que, exceção aos 3 primeiros meses de São Paulo, ele nunca mais conseguiu jogar em alto nível. No México, nos Estados Unidos, foram participações abaixo, mas você tem um técnico que conhece o cara, trabalhou com ele, fez ele render no São Paulo, e esse técnico pede, você consegue contratar o Rigoni de graça. Eu acho que dá para pelo menos entender a contratação, tá bom? Matheus Zuculoto, 21 meses, quase 2 anos. Boa noite, mestre. Queria pedir para você fazer uma avaliação da diretoria do São Paulo. Tenta trazer o Casares para dar satisfações ao torcedor. Bora, eu estou fazendo esse convite ao presidente do São Paulo há bastante tempo. Imagino que vamos conseguir, pelo menos até o fim da temporada, um grande dirigente do São Paulo. E na medida do possível a gente vai trazer dirigentes de vários clubes. Hoje a gente fala com dirigente gremista, enfim. Sobre o São Paulo, eu acho que
Há enormes dificuldades financeiras no São Paulo. É um clube que arrecada bastante, perto de 1 bilhão, mas que tem uma dívida próxima a 1 bilhão. O São Paulo tem bom patrocínio master, o São Paulo tem excelente capacidade de arrecadação com o Morumbis, com o seu programa de sócios torcedores, mas é um São Paulo que gasta demais. E por gastar demais e ter dívidas gigantes, tem um custo dessa dívida extremamente alto. O São Paulo havia prometido mais rigor na condução e no pagamento das contas. Até por isso, todos os reforços que chegaram não tiveram custos com aquisição de direitos econômicos. Mas ainda assim a gente pode discutir se vale a pena você trazer o Wendel e Enzo Dias, ambos para a mesma posição, cada um próximo a R$1 milhão por mês de salário. A gente pode discutir se não valeria a pena o São Paulo ter feito um esforço um pouco maior para a contratação de um centroavante. Acho equivocadas as vendas dos atletas da base, da forma como o São Paulo fez, vendendo jogadores assim que eles surgem, e aí garantindo pouco dinheiro ao São Paulo, enfim. São observações que eu tenho. Eu não acho que o Júlio é o pior presidente do mundo, como muita gente tem escrito. Acho que o Leco certamente foi bem pior, e o Carlos Miguel Aidar, por todas as circunstâncias, não pode nem estar nessa comparação. Mas há uma série de melhorias que essa diretoria precisava fazer, especialmente no seu departamento de futebol. Alguma chance de o Oscar jogar a primeira partida contra a LDU? Acho bem pouco provável, para não dizer impossível. O Oscar voltou a trabalhar, foi liberado pelo departamento médico nessa sexta-feira, voltou a trabalhar com o grupo. Mas, cara, especialmente para alguém que tem um histórico de lesões grande e que vinha de um processo lento de recuperação, acho praticamente inviável que ele esteja à disposição. A partida contra a LDU na altitude de Quito já acontece na semana que vem. E ainda tem esse episódio, né? Da questão da altitude. Eu acho que a tendência é que ele seja preparado para estar à disposição no jogo da volta, que acontece no Morumbis, em que São Paulo vai ter a chance e a oportunidade de chegar à semifinal da Libertadores da América. Só para quem está chegando agora e não pegou a notícia, o Oscar foi presença na primeira parte da atividade com o grupo, aquela que não envolve risco de choque, tá? Camisa 8 se encontra na 8ª semana de recuperação de fraturas em 3 vértebras lombares. Iniciou o período de transição com a preparação física, o último antes de ser totalmente liberado para os trabalhos ao lado dos companheiros. Ele pode voltar contra a LDU no dia 25, partida de volta das quartas de final da Liberta. Beleza? Bora de informação sobre o São Paulo. Tricolor fechou o mês de agosto com superávit. E o vazamento dessa notícia veio logo depois da péssima informação a respeito da venda de Henrique Carmo para o CSKA da Rússia, operação de apenas US$6 milhões. Para tentar minimizar essa informação, o São Paulo deu a notícia de que conseguiu fechar agosto com um lucro de R$4.200.000. Por superávit, entenda que o clube arrecadou R$4.200.000 a mais do que aquilo que foi gasto. Número importante, mas com uma observação absolutamente decisiva. A previsão na projeção orçamentária do São Paulo era de um lucro para esse período de agosto de R$55.600.000. Confesso não ter entendido o que fez o São Paulo imaginar um faturamento tão grande para o 8º mês do ano. De qualquer forma, esse lucro de R$4.200.000 tem a ver com a venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk, operação de €10 milhões ou R$63 milhões. O São Paulo ficou com €8 milhões ou R$50.400.000. Importante registrar também que a venda do Henrique para o CSKA, que vai garantir R$32,5 milhões, não entrou, obviamente, no mês de agosto, vai fazer referência ao mês de setembro, que está no seu primeiro terço. São Paulo descarta novas vendas, a possibilidade de transferência do Pablo Maia foi rejeitada pelos dirigentes do São Paulo, mesmo sem proposta. Existia uma especulação vinda da Europa de que ele poderia se mudar para a Arábia Saudita. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar que o torcedor tricolor não tem um dia de paz. Na Turquia, nessa sexta-feira, o jornal Sabah informou que o Beşiktaş cogita fazer uma proposta para a contratação de Ferreira, o atacante que é titular absoluto e uma das grandes esperanças do tricolor para a reta final de temporada no Brasileiro e também na Libertadores da América. 35 jogos, 7 gols e 2 assistências. Ferreira vive seu melhor momento com a camisa do São Paulo desde que foi contratado junto ao Grêmio. Importante lembrar que na Turquia, a afirmação de que ele foi sugerido, oferecido. Representantes do Ferreira negam essa sugestão e o São Paulo assegura que ainda não foi procurado. Outro tema importante, a janela de inscrições na Turquia se encerra nas próximas horas. Então, a menos que o Beşiktaş avance de forma muito rápida nessa negociação, a tendência é que o Ferreira
permaneça no tricolor. Besiktas, que também andou procurando outras opções para essa função de atacante, chegou a pensar no Timo Werner, que pertence ao Leipzig, jogador bastante conhecido, e também no Coelho, jogador do Atlético Mineiro. O Galo já recusou a primeira proposta pelo argentino. Só para arrematar, em relação ao São Paulo, acho que o torcedor tricolor pode começar a respirar aliviado, especialmente depois dessa negociação com o Besiktas, se essa negociação de fato se frustrar. É que todas as outras janelas que mais ameaçavam já fecharam. A janela na Arábia Saudita se encerrou na quarta-feira. Nessa quinta-feira foi a vez da Rússia, que acabou levando jogadores importantes do São Paulo. Nessa sexta-feira se encerram também as janelas na Grécia e no México. E enfim, o torcedor do São Paulo vai poder respirar um pouco mais aliviado. Já contei para vocês que reforços não serão contratados e é com esse time que o São Paulo disputará a fase de quartas de final da Libertadores. Mailton, lateral direito, Rafael Tolói, zagueiro, e Rigoni, atacante, serão as 3 novidades na lista de inscritos das quartas de final da Liberta. E você, qual o seu grau de confiança no São Paulo para Libertadores e Brasileiro? Use espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.